Oi, galerinha do quarto ano, para a nossa aula de hoje, dia 4 de novembro de 2020, quarta-feira, teremos a leitura da revista Ciências Hoje, na página 4, Viver como um Celta. Para a língua portuguesa, teremos analisando o contexto de uma produção de notícias na página 142, atividade 2C. Em matemática, sequência 16, atividade 16.1, página 98. Vamos lá para a nossa leitura? Viver como um celta. Ao contrário dos romanos, celtas nunca formaram um império. Entre 520 e 450 a.C., algumas populações estavam reunidas nos chamados principados, dentre os quais haviam indivíduos que dispunham de grande riqueza, comprovada pelos achados em seus túmulos, uma classe sacerdotal e uma de artesãos especializados. O comércio era intenso, principalmente com os gregos e os etruscos, e as povoações eram fortificadas. No prazo de poucas gerações, por motivos políticos e econômicos, os principados se dividiram em aldeias menores. Nelas, as fortalezas continuaram a existir, mas parece ter servido mais como refúgio em caso de ataque do que como moradia, ao não ser para o chefe da aldeia e uns poucos guerreiros e artesãos. A maior parte das pessoas vivia do lado de fora das muralhas, em casas de pedras ou madeira, e se dedicava ao pastoreio e à agricultura. Os produtos variavam segundo a época e o local, mas, de modo geral, eram cultivados cereais como o trigo e a cevada, grãos como a lentilha e hortaliças, frutas, além de plantas. Utilizadas na tecelagem como o linho e o cânhamo, as roupas eram feitas como essas fibras vegetais e também com lã tingida de cores fortes. De acordo com suas posses, homens e mulheres usavam joias de ouro e de bronze, muitas delas finamente trabalhadas pelos ourives. As crônicas de historiadores afirmavam que os celtas eram grandes comilões e beberrões. Nas festas consumiam enormes quantidades de vinho e hidromel e de cerveja, e se empanturravam de carne de gado e de caça. As presas preferidas eram o cervo e o javali. Eram amantes da boa mesa. Tinham, no entanto, uma regra curiosa. O guerreiro que ficasse muito gordo era obrigado a pagar uma multa. Imagine se essa lei fosse aplicada na aldeia do Obelix. Também não gostaria que essa lei fosse aplicada hoje em dia, não. Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa? Para a língua portuguesa, atividade 2C, analisando o contexto de produção de notícias. Eu deixei lá no grupo do WhatsApp a notícia que a gente vai estar lendo do site Jornal Joca, tá? NASA planeja instalar rede 4G na Lua em 2020. Então a gente vai ler essa notícia, dar uma exploradinha no site, apesar que a gente já fez uma atividade nesse site, né? E aí a gente vai responder as seguintes questões. Quem você acha que são os leitores aos quais esse site se destina? Como você descobriu isso? Como é que você descobriu que são para esse tipo de leitores que esse site se destina, né? Aqui na B. Que tipo de assuntos são tratados nesse site? Aí dá uma exploradinha no site e aí coloca os assuntos aqui. A gente já também fez uma atividade parecida, né? São assuntos de cultura, assuntos de curiosidades, de ciências. A gente vai explorando o site, colocando alguns assuntos por aqui, ok? De língua portuguesa é só. Vamos para a nossa aula de matemática. Vamos para a nossa aula de matemática 16.1. A Escola de Pedro está organizando a campanha da solidariedade que faz todos os anos. No pátio estão sendo organizadas caixas com alimentos doados. Leia atentamente cada situação
Escolha o cálculo que deve ser feito e realize como achar mais adequado. A. Em uma caixa foram colocados 12 pacotes com 3 produtos em cada uma. Qual o total de produtos dessa caixa? Então, eu sei que eu tenho 12 pacotes, em cada pacote desse tem 3 produtos. Qual o total de produtos? B. Em outra caixa foram colocados 120 produtos, os quais estavam embalados em 8 pacotes, com a mesma quantidade em cada um. Quantos produtos havia em cada pacote? Então, eu tenho 120 produtos distribuídos em 8 pacotes. Que cálculo que eu faço aqui? É mais ou menos o cálculo reverso da A, né? Na A, eu tenho 12 pacotes com 3 produtos, eu quero achar a quantidade de produtos. Aqui, eu sei a quantidade de produtos e sei a quantidade de pacotes. Então, eu quero saber quanto que tinha em cada pacote. Ainda em outra caixa, na C, né? Ainda em outra caixa, 132 produtos foram organizados em pacotes, contendo 12 produtos em cada um. Quantos foram os pacotes? É bem parecido com a B, né? D. No pátio, 56 caixas no total foram organizadas em 7 fileiras. Então, eu vou distribuir essas 56 caixas em 7 fileiras com o mesmo número de caixas em cada uma. Quantas caixas foram colocadas em cada fileira? Façam os cálculos, amanhã a gente manda a correção. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente nos grupos de WhatsApp. Beijos, até amanhã.